A nuvem de glória cobria a tenda da congregação, pois era o símbolo da presença divina. Há conflitos de interpretações do termo Shekinah. Alguns usam-no sem o entendimento. Entretanto, o termo ganhou essa popularidade. Outros têm uma visão radical de que o termo não deveria ser usado porque ele não existe na Bíblia. Todavia, há termos na cultura judaica que, por causa da sua sacralidade ou perda dos fonemas hebraicos, foram reformulados. Assim, a palavra Shekinah foi adotada pela tradição judaica segundo o sentido aramaico, que descreve a manifestação visível da glória de Deus. A Shekinah era uma glória permanente, revelada sobre o propiciatório da Arca da Aliança. No entanto, havia uma nuvem de glória sobre a nação, que, como uma espécie de selo de propriedade, dava ao povo judeu a marca de pertencimento ao Senhor. Hoje, temos o Espírito Santo, que uma vez foi derramado no dia de Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sendo assim, o selo da promessa do Pai: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para seres minhas testemunhas até aos confins da terra. Vamos à nossa pré-aula, a lição 12, a nuvem de glória, classe adultos, e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos dessa lição. Sou grato a Deus pela sua bondade nesses projetos e aos amados irmãos inscritos no YouTube, canal Mensageiro de Deus. Nos ajude com as suas orações, contribuições, divulgando e compartilhando os nossos projetos. Assim, continuaremos a produzir com mais qualidade para o reino de Deus. Se inscreva agora, deixe o seu like, o joinha, o seu comentário, ative o sino aqui em cima para receber as nossas atualizações periodicamente, inclusive a do próximo trimestre, terceiro trimestre de 2019. Te convido a estudar conosco aqui no YouTube, canal Mensageiro de Deus, professor Idailton Ruas, a série de estudos do terceiro trimestre de 2019 da Escola Bíblica Dominical pela CPAD, com a temática dinâmica, contemporânea e prática, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Precisamos de contínuo da sabedoria do alto para administrar, manter a unidade, estabilidade e o equilíbrio dessa administração, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, remindo o tempo, pois os dias são maus. Se inscreva agora neste canal Mensageiro de Deus para receber em primeira mão as pré-aulas EBD do terceiro trimestre de 2019. Tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Deus os abençoe. Olá, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à pré-aula da lição 12, a penúltima nessa temática, a nuvem de glória, classe adultos, do segundo trimestre de 2019 da Escola Bíblica Dominical, dentro dessa temática abençoadora, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Sou presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho, do canal no YouTube Mensageiro de Deus, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal e que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus.
A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 12. A nuvem de glória, penúltima lição dentro desta temática, 23 de junho de 2019. O texto áureo nos diz: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Salmos 57, verso 5. A verdade prática nos diz: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. A leitura bíblica em classe está em Êxodo 40, 34 ao 38 e Números 9, 15 e 16, que nos diz: "Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo." No verso 36, quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Números 9, 15 e 16. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Verso 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. O objetivo geral da lição é revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Os objetivos específicos são apresentar a coluna de nuvem, explicar a Shekinah que estava presente nas peregrinações de Israel e destacar algumas lições para os nossos dias. A introdução: na caminhada pelo deserto rumo a Canaã, a terra prometida, uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação. E no templo o encheu, sendo um símbolo vivo de que Deus estava no meio do seu povo. E esta presença, essa glória, essa nuvem tem que permanecer em nossos dias, pois gera um temor, uma afinidade pelaquilo que é sagrado e nos aproxima de Deus através do seu poder imensurável na sua presença. Porque uma feita Moisés disse: "Olha, Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui." Entretanto, estudaremos a respeito dessa experiência de Israel com a glória de Deus, essa intimidade com a glória. Nesse sentido, veremos que havia uma nuvem de glória sobre a nação, como uma espécie de selo de propriedade particular, exclusiva de Deus, àquele povo de Israel. E isso dava ao povo judeu a marca de pertencimento, de pertencer ao Senhor. E jamais alguém poderia tocar, minar aquela fé. Hoje temos o Espírito Santo, que uma vez foi derramado sobre toda a carne, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, sendo assim o selo que confirma-nos como propriedade exclusiva de Deus. E esse Espírito Santo nos orienta, nos ajuda e nos faz lembrar de todas as coisas. É Ele que nos conforta
e intercede diante de Deus. O ponto central desta lição nos diz: devemos louvar, bendizer, adorar a Deus, pois a sua glória, a sua presença, a graça comum enche a terra e os céus. E nós dependemos dessa presença, a glória de Deus, na nossa caminhada até a Canaã celestial. Primeiro tópico, a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Êxodo 40 e 34. Primeiro subtópico, quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. O que aconteceu? A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. E isto era visível, era perceptível, embora que o termo não se encontre no original do Antigo Testamento. A Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Os sábios judeus evitavam a palavra kabod ou kabod, que significa glória, por causa da sacralidade, conforme a referência de 1 Samuel 4 e 21. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus, da presença de Deus, para atrair aquele povo para um relacionamento íntimo, sincero e sério para com Deus. Segundo subtópico, a glória de sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha sobre o Deus era que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Embora que, tipologicamente, ou de forma teofânica naquela nuvem, aquilo atraía o temor, a seriedade da oferta, do sacrifício e o quebrantamento espiritual daquelas tribos. Outrora, a mesma nuvem acompanhava Israel desde Sucote, em Êxodo 13, 20 ao 22. Agora, ela se encontra sobre o tabernáculo, um sinal vivo e a precisão de Deus em suas promessas que jamais abandonaria o povo de Israel. Essa nuvem é um sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. O Deus de Israel era a centralidade do culto e da adoração daquele povo. E hoje, nos nossos dias, nós precisamos do Senhor ser o centro do nosso pensamento, do nosso coração, das nossas decisões, em tudo que nós fizermos, que o Senhor esteja nos orientando com a sua presença e com o seu poder. Subtópico 3, glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontrados pelo menos 8 termos para designá-lo, tanto no aramaico quanto no hebraico, conforme as referências bíblicas da lição. Salmo 103 e 3, Daniel 2, 37 e 1 de Crônicas 29 e 11. Quando se refere à glória de Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Aprendemos aqui a lição que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. No estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo, do ministério, da igreja, com a sua presença, com a sua glória, nos orientando através do Espírito Santo, dos dons ministeriais, dos dons de governo, presidindo, orientando a sua igreja, pois Ele é Deus. É Ele que derrama a sua glória. Se a nuvem andar, andamos. Se a nuvem parar, paramos. Pois dependemos
da vontade soberana, permissiva de Deus continuamente em nosso ministério. Temos aqui um subsídio didático pedagógico muito relevante, pois há muitas pessoas que fazem confusão com o termo Shekinah. Umas usam-no sem a noção de o porquê o termo ganhou essa popularidade e o aplica de forma inadequada ou sem entendimento. Outras têm uma visão radicalistas, de que o termo não deveria ser usado, porque ele não existe na Bíblia Sagrada. O tópico presente dá uma explicação satisfatória para uma visão equilibrada. Precisamos ter o bom senso, o equilíbrio. Por isso, deixe claro a cada um dos nossos alunos e dos pesquisadores a respeito desse tema que a cultura judaica, por causa da sua sacralidade ou perda dos fonemas hebraicos, foram reformulados, atualizados. Por exemplo, o nome verdadeiro de Deus é expresso por Adonai, pelo termo aportuguesado Jeová e outros. No Novo Testamento, a expressão Santíssima Trindade também não aparece na Bíblia, mas ela é retratada com perfeição o que os textos apostólicos ensinam sobre essa maravilhosa doutrina. Portanto, não há nada que proíbe o termo Shekinah. Vamos ao tópico 2, com mais detalhes fundamentados pelo nosso comentarista nessa lição. A Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. E o primeiro subtópico nos diz a glória permanente de Deus. No entanto, havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, na sua precisão e Deus nos seus detalhes, onisciência e a onipresença, Deus permaneceu através da nuvem de glória, a sua Shekinah, desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. Conforme Êxodo 13, 20 e o 22. Ele cumpriu a sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho, derrotando o Faraó e os seus cavaleiros, mesmo em momentos de incredulidade, negligência e desobediência do povo. Ali, a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraço aos perseguidores egípcios. A nuvem conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma das suas cartas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. 1 de Coríntios 10, 1 e 2. Aqui referindo ao milagre, à presença, aos mandamentos, à promessa de Deus para com aquela nação em manifestações visíveis da glória, da Shekinah, dos milagres de Deus. E mesmo assim, alguns não deram créditos, alguns voltaram, alguns se misturaram com outros costumes pagãos e não obedeceram o ide, o chamado do Senhor, e rebeliaram contra essa promessa e não alcançaram a terra prometida. Que Deus nos guarde com a sua presença nessa dispensação. O Espírito Santo, o qual nós somos o tabernáculo vivo, o tabernáculo móvel, pois o Espírito Santo de Deus habita em nós. E jamais nós podemos entristecer o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção, o arrebatamento da igreja. Sob o tópico 2, a nuvem de Deus nos montes e desertos. Moisés subiu ao monte Sinai e entrou
no meio da nuvem, e ali ficou por 40 dias e 40 noites, conforme Êxodo 24, 15 ao 18. Em uma certa caminhada nessas peregrinações, o povo temeu a voz de Deus e não quis aproximar de Deus. E chegou a dizer: Moisés, que o Senhor fale contigo e tu fale conosco. Assim Deus falaria com ele da nuvem, de onde o legislador de Israel receberia as tábuas dos 10 mandamentos. E a revelação quanto à construção do tabernáculo, em Êxodo 24, 15 ao 18, e como já vimos nas lições anteriores. Enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Aqui o conceito de obediência, temor, submissão, paciência, para ver o sinal, se conduzir pelo sinal, pela presença de Deus, e não avançar o sinal profético, a revelação divina, não ter ansiedade quanto às coisas dessa vida e coisas materiais. Se a nuvem está parada, fique quieto, fique em silêncio. Se a nuvem se levantar, se prepare. Prepare a sua mala, os seus equipamentos, a sua condução logística, porque Deus quer que você vá mais além. Através da sua presença, através da sua glória, para divulgar e propagar o reino de Deus. E em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com seu povo. Não se desespere, pois o Espírito Santo conduz a sua igreja. Ele habita em nós e Ele conhece o seu particular, o seu desejo e o propósito dessa tua jornada no reino de Deus. Obedeça a voz, a revelação, a maior profecia, a palavra de Deus na sua caminhada. E você estará de contínuo debaixo da nuvem da presença de Deus. Sob o tópico 3, a nuvem se manifestou sob o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança era o maior símbolo da sua presença. Ali, Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória. Levítico 16, 1 e 2, Números 7 e 89. À luz da santa palavra, não podemos nos conformar com a frieza espiritual e com a indiferença com a palavra de Deus. Ora, diferentemente daquela época, hoje podemos entrar no lugar santíssimo com plena liberdade de acesso pelo Espírito Santo, pois este foi derramado de maneira abundante sobre o seu povo, em Atos 2, 1 ao 13, conforme o dia de Pentecostes. Não se conforme com a frieza e a indiferença espiritual no tempo do fim, mas que possamos ser renovados pelo Espírito Santo, renovados pela presença de Deus, e que a manifestação da glória de Deus esteja presente nas nossas ações, no nosso falar, na nossa atividade eclesiástica, para que haja o convencimento do Espírito Santo ao você pregar, ao você orar, ao você expulsar aquilo que não agrada ao Senhor, pois a presença de Deus está ali. A presença, a glória, a confirmação do Espírito Santo faz a diferença em nossa vida. E como pentecostais, não podemos esquecer que falar em línguas estranhas é a evidência física do batismo no Espírito Santo. E dependemos dessa edificação espiritual, pois o Espírito Santo interpreta diante do Pai a nossa oração em línguas, como no dia do Pentecostes. E isso atrai, a unção atrai, o poder atrai. O batismo no Espírito Santo não pode cair em desuso em nossas igrejas, nos ensinos e nos púlpitos, pois jamais podemos extinguir
o Espírito Santo, pois é Ele que fará a manutenção espiritual e nos conduzirá para a redenção. Glória ao Senhor. Tópico 3, algumas lições para hoje. Primeiro, subtópico nos diz: a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Este fato para o povo de Israel não era uma coisa rotineira, mas era um fato extraordinário. Isto mostra que Deus usa as coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. E nós não podemos ficar alarmados, espantados com aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias de hoje, ou está fazendo para atrair o seu povo nessa reta final. Pois a nuvem, ela não é estática. A palavra de Deus, ela não está engessada. E há operações de maravilha dentro de um contexto no reino de Deus, é dentro da multiforme graça de Deus, no seu querer, tanto em fazer como em operar. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criadas por ele próprio. Tinha a característica de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Ele usou a nuvem de elementos físicos para manifestar a sua glória. Não perca a sensibilidade espiritual. Perceba como Deus pode e quer falar, agora e com você. Ele usa dos meios comuns para manifestar a sua glória. Isso nos mostra ao senso de pertencimento, de relacionamento para com Deus. Uma promessa em uma ação comum de que Deus estaria com o povo de Israel até o final daquela promessa. E isso não era comum, embora que os elementos da natureza, onde a nuvem comum é estática e aquela nuvem não era estática, ela tinha um posicionamento que favorecia aquele povo na direção geográfica e espiritual conduzida pelo Senhor. Que Deus te dê um sinal e que você perceba espiritualmente como é a tua nuvem, o que está te orientando. Aproxime mais da palavra, aproxime mais do Senhor, da leitura bíblica, para que o Senhor possa continuar te mostrando, te revelando, te dando a sensibilidade perceptível de interpretar coisas comuns em sobrenatural, no chamado de Deus para a tua vida, para o teu ministério. Subtópico 2. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. É imprescindível hoje a presença de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja. O texto diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Para a glória do Senhor encher o tabernáculo, encher a casa, isso é um sinal de reciprocidade no relacionamento, em santidade e em adoração, conforme Êxodo 40 e 34. Quando a glória do Senhor chega, é porque há pureza, há quebrantamento, a oferta é verdadeira, o sacrifício é verdadeiro, a obediência, a adoração, o clamor é sincero, é verdadeiro. No entanto, esse encher aquele tabernáculo, isso remete que a onipresença do Senhor não precisa de espaço físico para ele preencher todo o universo. Não há limites geográficos para Deus. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifestou num tabernáculo. Ele revela na igreja local e mostra-se em nossa casa, e por intermédio do teu Santo Espírito, ele habita em nós.
E assim como naquele povo, naquele tempo, ele estava presente, o Senhor nos tem uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o João 14 nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Permaneça debaixo da nuvem, permaneça em Jerusalém, seja cheio do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas permaneça cheio. E não entristeçais o Espírito Santo, pois ele habita em nós. Subtópico 3, a nuvem não é estática. A nuvem tem um controle do soberano. A nuvem favorece um povo, a nação. A nuvem dá o senso de pertencimento, de propriedade, de proteção, de segurança e de condução na jornada. Para alguns é apenas uma coisa comum, mas para aquele povo que está debaixo dela, sabe o valor desta presença, dessa Shekinah, dessa glória. Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida e vida com abundância, conforme João 10:10. Ele se move sobre a terra, cuida de todo o universo e interessa-se pela nossa vida, pela sua vida, querido irmão, querido ouvinte. E como as coisas de Deus não são estáticas, Deus é dinâmico no seu agir, no seu querer, no seu efetuar. E assim como o vento que assopra para onde quer, da forma que Ele quer, assim é Deus na sua soberania e no controle das nossas vidas, das nossas emoções e impulsos. Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus, obedeça à vontade de Deus. Se mova quando a nuvem mover. Se levante quando a nuvem se levantar. Pare quando a nuvem parar. Deus está contigo. Tenha paciência. Trabalhe essa ansiedade. A nuvem está parada. Tenha fé. Vai orar. A Bíblia nos revela que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. E ele teve que aguardar a direção de Deus, a orientação de Deus, por alguns dias, até que a revelação de Deus veio para ele. Passe a Macedônia e ajuda-nos. A direção era outra, a rota era outra. Então, permaneça debaixo da nuvem. Deus não esqueceu de você. Deus está conosco. E Ele continuará nos abençoando. Apenas permaneça cheio do Espírito Santo, nesse selo divino para essa dispensação, cheio de poder e revestimento dos céus. Conclusão: a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha produzir. Davi, em suas fragilidades, fracassos e pecado, orou a Deus de forma íntima, com o coração quebrantado, no Salmo 51, dizendo: ó Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, volta, dá-me a alegria da minha salvação e não retira de mim a tua glória, a tua presença. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva, de forma extraordinária, a impulsionando no contexto missionário de poder, milagres, e também em Atos dos Apóstolos, e também nos nossos dias, na nossa vida. A presença do Senhor através do Espírito Santo que move a igreja e que nos desperta para o verdadeiro avivamento genuíno
espiritual, através da presença de Deus. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e nos levará para o céu. Esse é um sinal extraordinário da presença de Deus, do Espírito Santo, numa igreja viva, a igreja do arrebatamento, nas operações de sinais e de maravilhas para a edificação do reino de Deus. Eu louvo a Deus por você assistir essa pré-aula até o seu final, para nos inteirarmos, pesquisarmos, aprofundando na lição, bem como assistindo também outras pré-aulas, para facilitar a dinâmica do aprendizado com mais subsídios complementares para a glória de Deus. Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal, canal Mensageiro de Deus, bem como aos recém-chegados. E você que ainda não é inscrito, nos ajude, inscreva-se agora, deixe o seu like, o joinha, ative o sino aqui em cima e receba periodicamente as nossas atualizações. Inclusive as pré-aulas do terceiro trimestre de 2019, a partir de julho. Compartilhe os nossos projetos, pré-aulas, EBD, pregações, palestras e louvores para a glória de Deus. Conto com o teu apoio e estamos à disposição para convites e agendamento pelo nosso e-mail. Que Deus vos abençoe e recompense. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima pré-aula, a lição 13, o sacerdócio celestial, encerrando o segundo trimestre de 2019. Que Deus continue abençoando a sua família, sua igreja, ministério e classe EBD na paz do Senhor. Deus os abençoe.